Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre a possível transferência do Lukaku para a equipe do Chelsea. Se fala em valores como 120 milhões, a possibilidade de talvez mais um jogador, 120, 130. E esse jogador seria o Marcos Alonso. Mas eu sinceramente não acredito que, por mais que o valor seja muito alto, não acho que seja positivo para a equipe da Inter. E principalmente não seria positivo para o campeonato italiano. Quando falamos do destaque que o Lukaku teve, é importante falar, tipo assim, ele chegou por uma cifra alta. Na época, muita gente não lembra, mas a Inter meio que venceu a concorrência de um rival, porque a Juventus tentou esse jogador. Se falava na época de uma troca com Paulo Dybala. Chegou a se falar, inclusive, em diversas fontes, muito confiável, se estava tudo certo, e acabou não acontecendo por questões de valores de acerto com o Dybala. E aí, semanas depois, ele assina com a equipe da Inter. E o Lukaku, ele foi um pedido pessoal do Antônio Conte, e era um pedido que ele já fazia em outras equipes que ele tinha passado. E ele melhorou muito, esse jogador. Ele melhorou muito, foi algo que ele teve um crescimento muito impressionante. Ele hoje tem 28 anos e foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, e acredito que com muita razão. Na passagem dele pela Série A, ele fez 47 gols em 72 jogos, deu 3 assistências. E acho que esses números talvez nem mostrem tanto, por mais que sejam números bem expressivos, mas eu acho que ainda não mostra o suficiente aquilo que era o impacto do Romelu Lukaku. Porque o jogo da equipe da Inter era construído totalmente em torno do Lukaku. Era uma equipe que muitas vezes preparava condições para fazer uma saída de bola longa, visando achar o pivô desse cara. O Lautaro normalmente dava mais profundidade para garantir que ele pudesse baixar muitas vezes, às vezes sem pressão, ou se viesse com um zagueiro, mas ainda com a possibilidade dele duelar com mais espaço, digamos assim. E ele agregava muito, jogando fora da área, arrastando contra-golpes. Ele é um jogador que, em campo aberto, podendo acelerar, te castiga muito. Ele não é apenas força, ele não é apenas qualidade de definição. E acho que, inclusive, para o nível de jogador que o Lukaku ele poderia até ter marcado mais gols, mas não deixa de ser um número muito alto. E foi certamente o cara da Inter nos últimos anos, a grande figura. E esses 85 milhões que a Inter pagou pareceram baratos, por assim dizer. Acho que talvez tenha sido uma das melhores contratações da história do clube. O campeonato italiano eles não conquistavam há praticamente uma década, e com esse jogador eles voltam a serem campeões de uma Série A. E aí começa a se falar em um substituto, e eu sinceramente não me convenço de nenhum desses nomes como substituto do Lukaku, não pelo nível técnico em si, mas pelo que eu acredito que eles não entregam todas as competências. O Vlahovic, por exemplo, é um jovem, e eu acredito que desse seja o melhor nome, porque é um jogador que ainda tem margem para crescer, e que foi um dos artilheiros da Série A. Se a gente considerar que o time que ele jogava não era nada criativo, dá para ter em mente que foi uma campanha muito boa. O crescimento do Vlahovic foi uma coisa impressionante, teve muito destaque, e eu acredito que seria a melhor contratação, só que ele não te entrega fora da área as mesmas coisas que o Lukaku. Ele não vai arrastar um contragolpe em alta velocidade, ele não vai conseguir levar sempre vantagem no pivô, variando o corredor da mesma forma que o Lukaku. Acho que seria até uma perda muito grande aí. E acho que talvez valha falar, no caso, também de Zapata, que eu já vejo como talvez um cara um pouco mais próximo desse perfil na questão do jogo dele fora da área, servindo como parede, servindo como referência, mas também é um jogador que entrega menos gols do que hoje o Vlahovic te entrega, e já tem uma certa idade, ou seja, não seria um investimento
para, digamos assim, para muitos anos, ser um grande expoente da Inter nos próximos anos. Eu não acredito, embora sim, seja um grande centroavante, não tiro as competências do Zapata, mas eu acho que a gente está falando do melhor jogador do último campeonato italiano, e o Zapata também não é nesse patamar. E por fim, o Joaquim Correa. Joaquim Correa, que eu já vejo muito mais como segundo atacante. É claro, aí a gente está falando de um cara que trabalhou com o atual treinador, que sabe como utilizar, e de certo modo seria uma dinâmica mais fácil de se ajustar à equipe dele, mas eu acho que de todos os três seria talvez o maior downgrade. E é claro, há de se falar que o Joaquim Correa é bom jogador, não à toa está sendo, por exemplo, cotado na equipe do Paris Saint-Germain, mas eu também acredito que tem uma perda. E por que eu estou aqui lamentando tanto essa possível saída do Lukaku? Primeiro de tudo, quem me conhece sabe que eu não sou torcedor da equipe da Internazionale. Eu não... Talvez eu seja o cara que vai torcer contra a Inter. Não vou falar aqui o meu time, porque depois pode acabar dizendo que eu sou muito parcial para um lado ou imparcial para o outro. Eu tento manter uma neutralidade aqui no canal, mas quem me conhece sabe. Só que a gente está falando daquele que é o melhor jogador do campeonato atualmente e um dos melhores centroavantes do mundo. Quando a gente pensa nos melhores centroavantes do mundo, eu imagino esses caras que eu coloquei na imagem. O Ibrahimovic, na Série A. Talvez eu possa até dizer que outro cara que eu não citei esteja no patamar acima, mas o Ibra ainda joga muita bola, a gente sabe de todo o impacto midiático, e acho que impacto midiático é algo que vai ser cotado aqui na linha de raciocínio que eu vou traçar. O Harry Kane, que também é talentosíssimo, entrega gols, entrega construção. O Luis Soares, que para mim, por mais que esteja em queda, eu considero que tenha sido o melhor dessa geração. O Benzema. O Lewandowski, que já chegou a ser o melhor jogador do mundo, uma máquina de fazer gols. O Ide pro Haaland, um cara que vai ser uma lenda, certamente. E quando a gente olha para esses centroavantes, eles estão dispersos pelas grandes ligas. Na França, talvez a gente pudesse falar do Depay, que já é um perfil um pouco diferente, que acabou de sair. O Paris Saint-Germain, por exemplo, eu acho que não tem um centroavante de elite. Embora o Mauro Icardi tenha sido um bom jogador nos tempos da Inter. Mas a gente pode pensar em não um prazo muito distante. A gente vai falar de Ibrahimovic, ele já está praticamente no final da carreira, embora o nível dele ainda seja muito alto. Pela idade, não é difícil de se imaginar ele saindo em 1 ou no máximo 2 anos. O Lukaku saindo também já deixaria um vão. E, assim, entre as 3 maiores equipes, você tira as 2 principais estrelas, e na Juventus, o Cristiano Ronaldo, que talvez seja um dos maiores jogadores da história, e que é a grande estrela do campeonato, embora não tenha sido o melhor na última edição, também deve sair em curto prazo. Ele tem mais só 1 ano de contrato e não se sabe se vai renovar, se especular uma saída, inclusive nessa janela. Não deve acontecer por questões salariais, mas a Série A, perdendo as suas 3 principais estrelas, tende a ter muito menos atenção midiática do que em outros tempos. E se a gente tem uma crescente nos últimos anos do campeonato italiano, eu acho que acaba sendo muito ruim. Isso pode influenciar, por exemplo, em negociações futuras, por exemplo, de cotas televisivas. A gente sabe que todo ano acaba tendo negociação com um país, com outro, e isso acaba mexendo com os valores, e esses valores acabam indo, de certa forma, parar nos clubes. E se você tira as principais estrelas do campeonato, isso acaba afetando não apenas a Inter, não apenas o Milan, não apenas a Juventus, você acaba afetando o nível do campeonato como um todo. E isso não só falando de cota de TV, patrocínios e vendas de camisas,
até mesmo a questão de, por exemplo, um Internazionale, querendo ou não, com o Lukaku ainda ficou na fase de grupos, mas teria muito mais perspectiva de avançar longe na Champions League, ganhar, ter mais receitas, se não tivesse tendo esse jogador. É muito mais fácil do que não tendo a presença do Lukaku. E aí eu acabo achando muito negativo essa possível saída. Torço para que, por exemplo, caso feche com um jogador como o Vlahovic, ele tenha uma grande crescente e se torne uma estrela mundial, ou que a Inter possa, quem sabe, surpreender e trazer um nome de maior peso. Talvez, não sei o quanto seria viável, mas quem sabe pedir um Timo Werner, que por mais que não seja bem valorizado, mas era um atacante que sempre foi visto com muito futuro, que fez muitos gols na Bundesliga. Acho que é importante que a Série A tenha grandes jogadores, tenha grandes estrelas, e o Lukaku certamente é uma delas. Não quero que saia, por mais que seja de um time que eu assumidamente não sou torcedor. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Acabou tendo um tom um pouco pessimista, mas e aí, o que você acha? Você aprova algum dos substitutos? Você acha que teria algum jogador que poderia repor bem a saída do Romelu Lukaku? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.